Graças a paz, igreja. É uma alegria poder ter um lugar seguro para adorar o Senhor, para falar de sua bondade, para adorar o seu nome, para louvar sem risco e sem perigo nenhum. Alguns não têm esse privilégio, mas nós somos abençoados pela oportunidade de estar na casa do Senhor a cada culto, vivendo do sobrenatural do Senhor. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro das Crônicas, Segundas Crônicas, no capítulo 14. A minha versão é a NVI. O Senhor me deu uma palavra no livro das Crônicas falando a respeito de reis, mas não é uma história de conto de fadas, não. Todos encontraram? Segundo as Crônicas, capítulo 14. O texto diz o seguinte: Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Asa foi seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá, que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra com ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós buscamos e Ele nos tem concedido paz nestas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 Benjamim, armados com escudo pequeno e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra ele com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerá. E caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens, destruíram todas as cidades ao redor de Gerá, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nela muitos despojos,
também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E então voltaram para Jerusalém. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, o nosso coração está receptivo nesta noite, Senhor, aquilo que Tu queres ministrar ao nosso coração. Usa-nos, Senhor, para a Tua glória e louvor do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei se os irmãos conhecem a história do rei Asa. Não é uma história tão falada quanto a história de Davi, mas essa história nos traz uma lição bastante importante. O contexto dessa história é um pouco depois da divisão de Israel em 2 reinos. Israel teve uma sequência de reis: Saul, Davi, Salomão. Salomão, o rei mais sábio. Todos conhecem? Salomão, o camarada que mandava bem no conhecimento. Mas Salomão, ele fez algo que o Senhor não o autorizou. Ele fez algo que o Senhor já tinha dito: não faça. Ele trouxe para si muitas mulheres estrangeiras. E o Senhor havia o advertido que não fizesse dessa forma, porque elas iriam corromper os seus costumes, corromper o seu povo. Ele não deu ouvidos. E ele trouxe para a sua casa mulheres de todas as cidades vizinhas, mulheres que não tinham, que eram muito idólatras. E essa idolatria foi tomando conta de Israel. Elas influenciaram o rei e o coração do rei começou a ser influenciado por essa idolatria. É importante entender que as práticas pagãs naquela época envolviam a prática sexual, adorar muitos outros deuses que não era aprovado pelo Senhor. Israel, ele já tem na sua história um histórico de idolatria. Porém, o Senhor os tinha trazido de volta para o lugar de adoração e a partir de Salomão eles começaram novamente a ter essa atitude de idolatria. Asa reinou por 40 anos e foi um reformador, combatendo essa idolatria. Quando Salomão, ele passou o reinado para o seu filho Roboão, esse não herdou a sabedoria do seu pai. Ele começou a ser aconselhado por pessoas não tão sábias. E aí o povo já era carregado de tributos. Ele fez o que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Uma sobrecarga de tributos ainda maior. Isso gerou a insatisfação daquele povo. E aí o reino, ele acabou sendo dividido. E a partir dessa divisão do reino, os irmãos vão ver a Bíblia tratando a respeito de Israel e de Judá. O reino foi dividido em 2 partes. Ao norte, Israel, e ao sul, o reino de Judá. E Asa é descendente de Davi, mas ele vem depois de Salomão. Salomão teve Roboão, que gerou todo esse problema. Roboão teve um filho chamado Abias, que reinou por pouco tempo, mas aí foi quem gerou Asa. E Asa, quando chegou a assumir o reino no lugar do seu pai Abias, ele encontrou um reino destruído no sentido moral, no sentido de idolatria, e ali ele tinha em seu coração um pensamento diferente a respeito daquela situação. Asa tornou-se rei de Judá no 20º ano do reinado de Jeroboão. Jeroboão, a essa altura, já era o rei do reino do norte, que era o reino de Israel. Então, nesse momento, ele tinha ali um Judá ao sul, Jerusalém ao norte, só que Jerusalém era muito mais forte do que Judá. Ele tinha um poder bélico muito maior e as cidades vizinhas
ofereciam risco à cidade de Judá, ao reino de Judá, porque o poder bélico de Judá era muito inferior aos demais. Mas a palavra de Deus, ele nos diz que Asa, ele fez o que era bom ao Senhor. Lembra dessa passagem? Asa fez o que era bom ao Senhor e assim ele conseguiu agradar o Senhor. Isso trouxe para a nação de Judá 10 anos de paz. 10 anos de paz porque eles fizeram aquilo que era bom ao Senhor. Asa, o rei Asa, ao ocupar o trono, quais foram as atitudes dele? Asa, ele expulsou os prostitutos culturais e ele desfez todos os ídolos que seu pai havia feito. Asa, depois a sua avó, Maaca, que era articuladora de toda essa idolatria, mas que tinha uma grande influência e que poderia ser um risco à mudança que Asa havia proposto. Então, nós podemos perceber que muitas vezes, quando estamos em situação que necessitamos de mudança, nós vamos precisar tirar muitas pessoas da nossa vida, muitas pessoas do nosso ciclo, que vão nos fazer andar por caminhos que nós não devemos, que vão nos influenciar de forma indevida. Então, o rei Asa, ele teve essa atitude. Ele não só destruiu os altares destinados à idolatria, quanto ele impôs ao povo a adoração ao Deus e tirou as pessoas que influenciavam de forma negativa a população. Então, existem coisas, meus irmãos, que nós não podemos fazer de conta que não estamos vendo. Há pouco tempo atrás, nós defendemos no GR aquela passagem que fala a respeito da casa sobre a rocha. E naquela passagem nós falamos a respeito do homem prudente e do imprudente. E aqui é mais uma vez uma coisa que se repete. O texto também nos fala de uma prudência, de mudança de direção, quando nós encontramos esse desafio da idolatria, esse desafio das coisas que nos afastam da presença de Deus. Existe uma coisa que é certa em nossa vida, é o dia da adversidade. Por mais que a nossa vida esteja tranquila, por mais que a nossa vida esteja equilibrada, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito emocional, vai chegar o dia da adversidade. E é isso que nós não conseguimos ter o controle. Se a adversidade vai chegar hoje ou se a adversidade vai chegar amanhã. É algo que foge ao nosso controle. Nós não temos controle sobre isso. A única coisa que é certa é que o dia da adversidade ela vai bater em nossa porta. Nós vivemos tempos muito difíceis e somos afetados de todos os lados. Estamos em constante ameaça. E nós muitas vezes não estamos apercebidos das ameaças que nós estamos sendo afligidos. De quanto nós estamos sendo afetados de forma indireta, sorrateira, disfarçada, para deixarmos o projeto de Deus para a nossa vida. Stephen Covey, em seu livro Os 7 Hábitos da Família Muito Eficazes, ele fala a respeito de uma situação interessante. Na década de 60, na sociedade, onde as pessoas mais velhas podem testemunhar a respeito disso, que a sociedade em si, ela ajudava a se proteger. Ou seja, o vizinho tomava conta do filho do vizinho,
o pessoal mais velho, né, os mais jovens tinham que pedir a bênção. Alguém lembra disso? Em algumas famílias ainda se mantém essa tradição. Mas os costumes naturais das famílias, eles se protegiam. Era algo corriqueiro, era algo comum para o período. E Stephen Covey, ele diz o seguinte no texto dele: no passado era mais fácil ser bem-sucedido a manter uma família de fora para dentro, porque a sociedade atuava como uma fonte de recurso. A pessoa se via cercado por modelos e exemplos. Os meios de comunicação afirmavam o valor da instituição familiar e as leis, sistemas e suportes lhe eram favoráveis, sustentando o casamento e ajudando a criar famílias fortes. Por causa disso, era possível manter uma família essencialmente de fora para dentro, obtendo sucesso em apenas uma questão: seguir a correnteza. Então, o que ele quer dizer em seu livro é que naquela época dos anos 60 para trás, a sociedade ajudava a família a se manter de pé. A família se protegia. Era mais ou menos a história de um cuidando do outro. As leis ajudavam as famílias, as pessoas ajudavam umas às outras, e com isso era só você deixar a correnteza correr, que no futuro teu filho ia dar certo, porque a influência que ele ia receber seria positiva. Ele aprendia que na escola ele precisava estudar. Ele aprendia que ele precisava, no tempo determinado, começar a aprender um ofício e começar a trabalhar. E muitas vezes começava a trabalhar com os próprios pais. E assim, cada um ia vivendo de forma protegida. Aí eu pergunto a você: é possível, nos dias atuais, deixarmos a correnteza levar? Claro que não, meus irmãos. Nós somos hoje afligidos por todas as áreas. Então nós temos aí que tomar bastante cuidado, porque senão a gente acaba se confundindo, porque isso vem de uma forma tão rasteira, tão superficial e tão disfarçada, que acaba sendo imperceptível para algumas pessoas que estão distraídas. Então nós podemos listar alguns pontos e muitas áreas a qual nós estamos sendo atacados: ideologias de gêneros e tantas outras que nós vemos. Nós temos aí um impulso muito grande ao consumismo. A todo tempo nós somos instigados a estar consumindo em todo tempo. Nós temos as inversões de valores, né? Daí dentro da sua casa você encontra o homem que exerce papel de mulher, mulher que exerce papel do homem. Aí a mulher fica sobrecarregada porque não foi isso para qual ela foi, o papel a qual ela foi criada. O homem, a masculinidade é cada vez mais afligida para que ele seja mais feminilizado, mais delicado ou coisa do tipo. Nós somos afligidos com mídias negativas. A banalização do adultério, a simplificação do divórcio. Então hoje, para que uma família ela seja desfeita, é só um estalar de dedos. Acabou-se um casamento de 20 anos, 30 anos. A única coisa que impede, que dificulta muitas vezes, é se existe patrimônio na história. Não teve patrimônio, você vai ali, se divorcia, casa de novo e está tudo certo. A sociedade está aí inerte a essa situação. Mas se você observar direitinho, você vai ver que isso é um ataque à família. E aí nós temos campanhas pró-aborto, campanhas a favor de drogas. E nós estamos, meus irmãos, muitas vezes de braços cruzados, aceitando todas essas questões de forma muito pacífica e de forma muito generosa. A Asa, quando ele assumiu o reino do seu pai, ele identificou situações que precisavam ser mudadas. Ele identificou que o problema principal do povo era a idolatria. Ele identificou que o povo precisava retornar a um culto de adoração real ao Senhor. E eu retorno essa pergunta a você: você identifica na sua vida
Quais são os ataques que você está sofrendo? Os ataques que a sua família está sofrendo? Os ataques que você, como cristão, está sofrendo? Quando nós jogamos essa situação assim, de repente, a gente fica meio sem saber como pensar, né? Mas depois em casa você vai remoer que você está sob ataque em todo o tempo e não está percebendo. Você recebe ataque na escola, no ambiente de trabalho, na comunidade que você vive, e até solitário você sofre ataque. Porque essa maquininha que a gente carrega a todo tempo, o celular, é uma máquina de ataque. Então ela te rouba o tempo de qualidade com o Senhor. Ela te rouba muitas vezes uma adoração verdadeira, porque você está aqui na igreja e está preocupado com a selfie que você precisa fazer, com o registro fotográfico que você precisa fazer. E aí eu não estou soltando indiretas, mas estou apenas tratando a respeito do tema. Então, quantos ataques nós vamos aguentar para deixar de servir ao Senhor, para esfriar na fé e para tomar um outro caminho? A idolatria, quando ela chegou no reino de Israel, ela chegou de forma disfarçada. Ela chegou com uma esposa, provavelmente muito bonita, né? Era um rei. Então imagino que ela chegou de forma disfarçada, e aos pouquinhos aquilo que era leve foi se tornando mais pesado. E aí chega outra idólatra junto, porque ele tinha muitas esposas. E aí aquela idolatria que era somente de uma passa a ser de duas, passa a ser de três, passa a ser de quatro. E aí nós podemos ver, meu irmão, que não basta a sabedoria. A sabedoria de Salomão não foi suficiente para deixar ele imune às tentações. A sabedoria de Salomão não foi suficiente para que ele não pudesse fazer escolhas erradas. Era um homem tão sábio, mas ele cometeu muitos erros. Porque todas as vezes que a gente se afasta do Senhor, a gente emburrece. Todas as vezes que a gente pensa que está fazendo alguma coisa boa fora dos caminhos do Senhor, aí é que a gente percebe que a gente está emburrecendo. E aí Asa, ele fugiu dessa questão de idolatria, de paganismo, estipulando, dando uma ordem ao povo. Ele ordenou no verso 4, ele ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais. É importante, meus irmãos, nós construirmos muros. Asa, ele identificou que ele precisava mudar de direção. E ele trouxe o povo e ordenou que buscasse ao Senhor. E por causa dessa atitude de Asa, ele alcançou do Senhor 10 anos de paz. E quando nós pensamos para a nossa realidade, o que são 10 anos de paz? A gente está sempre em paz, mas meus irmãos, nós precisamos pensar do momento em que Asa, ele ascendeu ao trono. Asa, ele vivia num contexto de que os reinos atacavam outros reinos para tomar território. Mas com a atitude de Asa, ele alcançou 10 anos de paz. E um outro contexto que nós precisamos observar quando falamos desses 10 anos de paz é que Asa, ele não tinha um poder bélico tão grande que pudesse justificar o fato dele não estar sendo atacado. Ele não era dos Estados Unidos, que todo mundo tem medo de guerrear. Mas ele era uma nação que não tinha tantos recursos. Mesmo assim, o Senhor lhe concedeu 10 anos de paz. E nós aprendemos com isso que em tempo de paz, nós precisamos buscar ao Senhor. Eu não sei quais são as suas guerras ou os seus conflitos, mas quando nós nos colocamos na posição de buscar ao Senhor, de adorador do Senhor, Ele pode fazer cessar a guerra.
Ele pode cessar a perseguição. Está tudo no poder dele. Basta nós alinharmos o nosso pensamento e entender que em Deus nós podemos ser vencedores. Um outro ponto que eu quero destacar é que em tempo de paz é tempo de construção. Versos 6 e 7. Edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava em paz. Muitas vezes nós pensamos que pelo fato de estarmos vivendo um momento de paz, um momento de estabilidade econômica, um momento de estabilidade de saúde, nós acreditamos que essa situação não vai mudar. Tudo está correndo bem, mas Asa não pensou dessa forma. Ele pensou que em tempo de paz, ele precisava se fortalecer. Ele precisava edificar a cidade, colocar muros, edificar torres. E assim, fortificando a cidade, ele teria mais condições de, no momento de conflito, ele se sair vencedor. E nós muitas vezes nos deparamos com essa situação na nossa vida. E aí, os irmãos conhecem a nossa história, a história da minha família, e nós estávamos num momento muito pacífico, num momento de muita paz. Nós tínhamos casado Heloísa, uma festa linda, tínhamos tido um netinho e estávamos extremamente felizes. E achávamos que a partir daquele momento tudo ia ser flores, né? Mas não foi isso que a vida se apresentou. Pouco tempo depois, tivemos o diagnóstico de tumor cerebral da Sueli. E aí nós entramos num momento de falta de paz. Falta de paz no sentido de quando você tem alguém com a doença grave na sua casa, se instaura o caos em toda a família. E aqui aquela pacificação que nós sentíamos antes, ela deixou de existir. Embora confiantes no Senhor e buscando ao Senhor, e entendendo que era um processo que nós precisávamos viver, ninguém deseja viver um momento desse. Em outros momentos, a nossa guerra foi uma guerra financeira, onde todos os recursos foram tirados de nós, e nós passamos a viver da graça e da provisão do Senhor. Eu não sei qual é a tua guerra, meu irmão. Eu não sei qual é a tua aflição. Mas eu sei de uma coisa: construa fortalezas em tempos de paz. Esteja preparado para a adversidade. Esteja preparado para o dia mau. Esteja preparado para ser desafiado. Nós podemos aprender muito com Asa, nesse sentido, que tempo de paz é um momento de pararmos e edificar cada vez mais. Edificar a nossa vida com o Senhor. E aí nós temos muitas formas de criar essas muralhas, de criar essas torres fortes, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, conhecendo o Senhor. Muitas vezes nós nos colocamos em posição de fraqueza simplesmente porque não conhecemos o Deus a qual nós servimos. Nós conhecemos de ouvir falar. Nós conhecemos porque alguém nos disse que temos um Deus grande, que temos um Deus fiel, um Deus que nos ama e que é provedor de todas as nossas necessidades. Tempo de paz é tempo de buscar a Deus. No verso 8, nós vemos que o tempo de paz
também é tempo de preparação para a batalha. Asa confiou em Deus, mas também trabalhou e se preparou. Fé, meus irmãos, nunca será passividade. Fé é uma responsabilidade diante da graça que recebemos do Senhor. O verso 8 nos mostra que ele organizou um exército. Ele sabia que a guerra viria. Ele sabia que os dias maus viriam, assim como nós temos a certeza de que o dia mau também nos sobrevirá em algum momento. Em algum momento da nossa vida, a nossa paz ela será atacada. Mas nós devemos, assim como Asa, estar preparados para esse dia mau. Emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. E as nossas relações também precisam estar em ordem. Porque o tempo de paz é o tempo de treinamento do crente. Asa, ele foi sábio porque ele aproveitou o tempo de paz. Ele construiu, buscou a Deus e se preparou. A guerra veio, como nós podemos ver no texto, mas ele estava fortalecido. E a minha pergunta para você nesta noite, mais uma vez, é o que você tem feito com o seu tempo de calmaria? Com esse tempo que Deus te deu, o que é que você tem feito com ele? Você está construindo muros ou está desperdiçando energia? Você está buscando a Deus ou relaxando na fé? Talvez você esteja num tempo de paz hoje. Aproveite para se aproximar do Senhor. Restaure a sua devoção. Invista na família. Edifique a sua vida. Hoje é o tempo de você levantar muros. Hoje é o tempo que você precisa sair dessa inércia, desse modo stand-by e entender que isso vai passar, que a guerra ela é certa. E talvez alguns de vocês já estejam em guerra. Mas Deus ele está te dando uma estratégia. Deus está te chamando a se posicionar. Deus está te convidando a identificar a tua idolatria. Você está pensando que idolatria é somente adorar ídolos? Este é um convite a se posicionar. É um convite a sair da situação que você está para um novo projeto, para uma nova estratégia. E aí eu quero perguntar a você que não se envolveu ainda com esse Deus que deu 10 anos de paz a Asa. Eu quero te convidar nesta noite a vir conhecer esse Deus. Eu quero te convidar a mudar de vida. Não porque eu estou te prometendo uma vida melhor, mas porque Deus, ele sempre será a nossa melhor escolha. Deus sempre será a nossa melhor estratégia. O louvor pode se aproximar. Eu quero que você curve a sua cabeça e faça uma autorreflexão. Eu não quero que você faça em casa, para que você não esqueça daquilo que eu estou te falando. Identifique suas guerras, identifique aquilo que está te levando a uma situação de vulnerabilidade.
E peça nesse momento a misericórdia do Senhor que venha na sua vida. Deus, Ele tem um novo projeto e um novo destino para a sua vida. Mas você precisa identificar quais são os teus inimigos. Identificar quais são as tuas guerras. E se posicionar.